Ou estamos aqui na segunda parte teórica de lançamentos oblíquo, tá? Nessa parte a gente vai ver como surgir os cálculos. Então, no lançamento oblíquo nós temos essa velocidade, certo? E ela pode ser decomposta em duas velocidades resultantes: velocidade na direção horizontal e velocidade na direção vertical, tá? Então, por Pitágoras, a velocidade de lançamento ao quadrado, que é a hipotenusa, né, que é um triângulo retângulo, é igual a VOX ao quadrado mais VOY ao quadrado. Então, a velocidade inicial de lançamento ao quadrado é igual a raiz quadrada da velocidade na horizontal mais a velocidade na vertical inicial. Então, a gente pode decompor, né? Mas também a gente pode usar uma relação trigonométrica do retângulo, triângulo retângulo, de seno, cosseno e tangente, né? A hipotenusa vai ser o V0, o cateto que é na vertical vai ser o VOY, o cateto que está na horizontal vai ser o Vx, VOX que é igual a Vx. Então, o seno desse ângulo aqui é cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno desse ângulo vai ser o cateto oposto, é o VOY, é o vertical, velocidade vertical, dividido pela hipotenusa, VO. Então, eu posso colocar o VO multiplicando com o seno. Então, a velocidade inicial vai ser VO vezes seno, multiplicando aqui em cruz, né? VO vezes seno. Então, a velocidade y é a multiplicação da velocidade VO vezes o seno desse ângulo aqui, certo? Da mesma maneira, a gente pode usar o cosseno. O cosseno de θ é igual cateto adjacente, o cateto que está colado ao ângulo, que é o VOX, dividido pela hipotenusa, que é V0. Da mesma forma, eu posso multiplicar em cruz, o VOX vai ser igual a VO cosseno de θ. Então, tem duas relações aqui também a mais. O VOX pode ser calculado se eu souber a velocidade inicial e o ângulo, que seria o VO cosseno de θ. Tá? Como o ângulo aqui de inclinação é o ângulo que está colado com a horizontal, então eu vou usar o cosseno, o que está colado com o que está colado, que é o VOX. O VOY seria a velocidade inicial vezes o seno. Como a velocidade, a projeção aqui da velocidade aqui na vertical, VOY, não está colado com o ângulo, então eu vou usar o seno, que dá a ideia de sem cola, separado. Já quando eu for calcular o VOX, eu vou usar o cosseno, que dá a ideia de ângulo colado. É o ângulo que está colado, é o lado que está colado. Então, eu vou usar o cosseno de colado, certo? Então, tem essa forma de decorar. A projeção, a velocidade na direção x é o VO vezes o cosseno de colado, o ângulo está colado. Se eu usar esse ângulo aqui, alfa, aí eu tenho que levar em consideração que aqui o VOY seria VO cosseno de alfa, porque o alfa agora está colado com o VOY, ok? Mas geralmente é dado esse ângulo aqui.
certo? Mas algumas questões para querer dificultar, fazer diferente, ele dá pode ser que ele dê esse ângulo aqui, tá? Continua sendo, se ele der esse ângulo aqui, alfa, continua sendo um triângulo retângulo que dá para fazer seno, cosseno e tangente também. A tangente é o quê? A tangente desse ângulo é o cateto oposto, que é o VOY, vezes a hipotenusa, desculpa, a hipotenusa não, vezes o cateto adjacente, que é o VOX. Certo? Nós temos, como a gente tem essa formação aqui de triângulo retângulo, nós temos essa possibilidade aqui, certo? De relações trigonométricas do triângulo retângulo. Tá? Isso aqui é bom, muito bom você já ir se acostumando e decorando, porque essas projeções aqui vão cair em outros assuntos da física também. Tá? Então aqui é os primeiros cálculos matemáticos, né? Vamos por aqui seguindo. Bom, aqui nós estamos, como a gente considera o movimento sendo decomposto, sendo resultado de dois movimentos, um na vertical, o outro na horizontal, tá? O na vertical, o movimento na vertical segue essa trajetória aqui, que é a trajetória do eixo Y, certo? Então ele tem uma velocidade inicial, tem uma aceleração da gravidade que é para baixo, tá aqui a setinha aqui me informando aqui que é para baixo. Então ela tem as equações do movimento uniformemente variado, porque existe uma aceleração constante, né? Então, a aceleração é menos g, porque eu estou considerando o sentido da trajetória positivo para cima, o mesmo do eixo y. Como a aceleração é ao contrário, então ela tem que ser negativa. Então, nós temos a fórmula da velocidade, seria a velocidade nesse ponto aqui, velocidade nesse ponto, nessa altura, seria igual a velocidade inicial no eixo y, sempre relacionado ao eixo y, a velocidade inicial com que ele começou aqui na vertical, menos gt, que é exatamente essa fórmula aqui. Exatamente a fórmula da velocidade, né? Só que a aceleração da gravidade é menos g, né? No caso se for na Terra, menos 10, né? Menos 10t, ok? E nós temos também aqui a equação, essa equação aqui, ó. Equação do sorvetão. Certo? Aqui. Só que para o eixo y, porque essa aqui é uma equação de movimento uniformemente variado, só para o eixo y. No caso, o espaço inicial da bola é bem aqui, então é zero. Então esse termo aqui some, né? Não tem esse termo aqui. A velocidade inicial é a velocidade inicial no eixo y, vezes o tempo. A aceleração da gravidade é menos g sobre 2t2. Então essa fórmula aqui se traduz nessa, certo? Então quer dizer que eu posso encontrar essa posição y aqui usando essa equação aqui. Eu posso saber qual é a coordenada y da bolinha. Assim como eu posso calcular também a posição x com essa fórmula aqui, usando a velocidade x, tá? Esse aqui é o movimento uniforme. Está faltando aqui só a equação de Torricelli, né? Que pode ser usada aqui onde tem a aceleração. A equação de Torricelli é assim: velocidade ao quadrado final é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a delta S. Isso aqui é a equação de Torricelli. Se eu aplicar a equação de Torricelli para esse cenário aqui no eixo y, vai ser o quê? A velocidade nesse ponto aqui, Vy, que é essa velocidade aqui, ó, Vy, essa velocidade nesse ponto, nesse instante, essa velocidade Vy ao quadrado é igual a velocidade onde ele começou, bem aqui, velocidade inicial y ao quadrado, só que a aceleração da gravidade é negativa, então aqui vai ficar menos 2 vezes g, e o ΔS é a distância entre as duas velocidades, VOY e VY. Essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de
Δy. Isso aqui é o Δy. Isso aqui é o Δy. O Δy é relacionado à variação de distância entre as duas velocidades que apareceram aqui. Ok? Então, essa é a equação de Torricelli que pode ser utilizado também para saber as distâncias aqui no eixo y, tá? E aqui no eixo y também eu posso descobrir os tempos, né? Os tempos de voo, tempo de voo da partícula, né? Mas vamos aqui para, sabendo dessas equações aqui, vamos para cá. Bom, como é que calcula a altura e como é que calcula o deslocamento percorrido na horizontal? Certo? Como é que calcula isso? Bom, você tendo a velocidade inicial aqui, você pode decompor ela aqui que seria o VOY, né? Só lembrando para vocês que o VOY é o VO seno ou cosseno. Aí eu vou olhar para esse ângulo. Esse ângulo aqui ele está colado com um x e está separado do y. Então aqui vai ser separado do y, né? Se eu tiver o ângulo e o VO, eu calculo o VOY. Mas enfim, VOY, eu quero saber a altura disso aqui. Então, para me saber a altura, se eu souber o VOY, o que eu tenho que fazer? Bom, a altura, você não concorda comigo que ele vai subir, 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 diminuindo a velocidade até chegar no ponto mais alto? E nesse ponto mais alto, a velocidade é zero? Não é assim? Então, eu vou usar essa fórmula aqui, onde a velocidade final vai ser zero e a velocidade inicial vai ser VOY. Então, nesse ponto, quando chegar no ponto lá em cima, a velocidade vai ser zero. Ele vai ter uma velocidade inicial menos g sobre t, sendo que esse t aqui é o tempo de subida, que é o tempo de ir do solo até lá em cima, no ponto mais alto, onde a velocidade VY é zero. Então, vai ficar menos VOY igual a GT de subida, tempo de subida. Então, o tempo de subida é igual a, aqui é menos, né? Esqueci desse sinal de menos. É igual a VOY sobre tempo de subida. Opa, desculpe. Tempo de subidas vezes, aqui é G. Ok? Então, tempo de subida tem essa fórmula aqui. Quer dizer que se o VOY fosse 20 metros por segundo, se o VOY fosse 20 metros por segundo, o VOY, né, e fosse na aceleração da gravidade, quanto tempo o voo dele demoraria quanto tempo? Bom, dessa fórmula aqui, se isso aqui fosse 20, aqui na Terra é 10, eu só fazia de 20 sobre 10, dá 2 segundos. Primeiro segundo, aqui ele está em 20 metros por segundo na Terra. Aí depois de 1 segundo passa para 10. Depois de 2 segundos faz 0, onde ele fica lá em cima. Então ele demora 2 segundos para subir. Bom, mas aqui é só o tempo de subida. Então o tempo de voo é o dobro. 2 segundos para subir. E o mesmo 2 segundos para descer. Lembra o lançamento vertical? O mesmo tempo que ele sobe, é o mesmo tempo que ele desce. E mais 2 segundos para subir. Então é só você... O tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. Então, o tempo de voo é igual a 2 vezes simplesmente a velocidade inicial na direção y dividido pela aceleração. Só isso. Isso aqui é o tempo total de voo. Ok? Só que o VOY pode ser representado por essa fórmula. Então, eu vou trocar o VOY por VO seno de θ. Isso aqui é o VOY. Foi trocado aqui. Os demais continuam. O 2 e o G continua. Só foi trocado. Então, o tempo de voo é igual a 2 vezes VO seno de θ dividido por
pela gravidade. Então aqui é uma outra fórmula, certo? Para me encontrar o tempo de voo. Posso descobrir aqui também uma relação de H usando a equação de Torricelli, sendo que o delta y seria H. A velocidade inicial seria VOY, a velocidade final lá em cima eu sei que é zero, então eu posso usar aqui Torricelli. Usar essa fórmula aqui, ó. Vai ficar a velocidade final é zero ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado, que é a velocidade com que ele iniciou aqui no solo, menos 2 vezes g. O delta y é a distância percorrida entre as duas velocidades, a velocidade no solo e a velocidade zero, que é lá no alto. Então, delta y é o h, é o próprio h. Então, eu posso colocar o 2gh para cá, tá? Então, o VO, eu posso colocar aqui que o h é igual a VOY ao quadrado dividido por 2g. Então, dá para me calcular a altura se eu souber quanto é que é essa velocidade aqui. Basta multiplicar elevar ao quadrado e dividir por 2g. No caso, se for da gravidade, da Terra, 2 vezes 10 é 20. Então, basta multiplicar isso aqui ao quadrado e dividir por 20. Eu tenho a altura, né? Certo? Outra forma de calcular aqui o tempo de queda, né? O tempo de voo. Bom, a partir quando ele está bem aqui em cima, a velocidade da bolinha ela vai cair em queda livre. Em queda livre, o h é igual a 5t2 se for na Terra. Lembra da fórmula da queda livre, da altura de uma queda livre? Né? A altura e o tempo estão relacionados com isso aqui. Se for em um outro planeta onde a aceleração da gravidade é diferente de 10, isso aqui fica assim, né? Que aí, se for a Terra, é só botar o 10 aqui, 10 dividido por 2 dá 5, né? A altura dá isso aqui, né? Então, eu posso calcular o h pensando que no movimento daqui para cá, que no eixo y é uma queda livre. Ele está aqui em cima com velocidade zero e cai até a Terra. Certo? Como é que essa fórmula surge? Surge dessa equação aqui, ó. Surge dessa equação. Sendo que o y seria o h, certo? O y seria o h. A velocidade inicial seria zero, porque seria a velocidade, eu estaria pensando aqui como fosse um movimento de queda livre. A velocidade lá em cima, a velocidade inicial lá em cima, seria zero. Então, sumiria isso aqui, aí ficaria isso aqui, ó, menos g sobre 2t2. Aqui, ó, g sobre 2t2, certo? Sendo que aqui o h seria menos h porque seria o inverso, né? Indo daqui para lá, seria indo nesse sentido. Aqui daria menos h e aqui daria esse menos gt2. Acabaria dando tudo positivo aqui. Menos com menos aqui acabaria dando tudo positivo. Então sai dessa fórmula aqui. Certo? Mas você pode pensar mais simples. Aqui é uma queda livre, então é 5t2 se for na Terra, ou g sobre 2t2, o tempo. O tempo de queda. Se eu souber a altura, o seu tempo de queda. Aqui é o tempo de subida, né? Ou de descida. Tanto faz. Tá? Se eu quiser o tempo de voo, eu duplico isso aqui, certo? Porque tem o tempo de subida e tem o tempo de descida, são iguais, tá? Os tempos são iguais, o de subida e de descida são iguais.
ok? E o alcance, o D? T, V, Deus vê tudo. O alcance é movimento uniforme. Deus vê tudo. Só que aqui a velocidade é a velocidade na direção x, certo? O alcance aqui, o x aqui, até o x até chegar no D, aqui ele está percorrendo, está deslocando com a velocidade x. Então eu vou usar a fórmula de x, a fórmula do movimento uniforme, tá? Então o alcance é simplesmente Vx vezes t. Então o alcance é igual a, bom, Vx ou Vox, e o tempo é o tempo de voo, né? O tempo de voo é duas vezes o tempo de subida, né? Tempo de voo é isso aqui, ó, duas vezes VO seno de θ dividido por G, ó. Isso aqui é o tempo de voo, certo? Então, o Vx é VO cosseno de θ, certo? O Vx é o VO cosseno de θ, porque o Vx está colado com o ângulo, então vai ser Vx é VO cosseno de θ, como a gente viu aqui, ó. Vx é VO cosseno de θ, ok? Então tem essa fórmula aqui também, ó. VO cosseno de θ, que é o Vx, vezes 2 VO seno de θ dividido por G. Então aqui fica 2 VO vezes VO dá VO ao quadrado, seno de θ cosseno de θ dividido por G. Isso aqui tem uma relação matemática, VO ao quadrado por G, 2 seno de θ cosseno de θ. Essa expressão trigonométrica ela é conhecida como seno de 2θ, certo? Essa expressão aqui, ó, é seno de 2θ. Tá? Eu não vou demonstrar ela não, mas ela é seno de 2θ. Isso aqui é o alcance, tá? Isso aqui é o alcance. Eu poderia ter usado esse tempo aqui, ó. Tempo de subida é igual a 2h sobre G, tirando a raiz quadrada, né? Porque aqui está o quadrado, né? Então, 2 vezes o tempo de subida é igual a 2 vezes raiz de 2h sobre G. Eu poderia usar esse tempo aqui, colocado aqui, ó. Eu teria também, que 2 vezes o tempo de subida é o tempo de voo. Eu teria também o deslocamento. Ok? Essas são as fórmulas que a gente tem para calcular o deslocamento e a altura, tá? Essa parte teórica. A gente vai fazer exercício para ir assimilando essas fórmulas, tá? Valeu, pessoal. Tchau.